O mundo de ciência de dados mudou completamente. Uma das áreas mais valorizadas do mercado de trabalho, que continua crescendo muito dentro das empresas que pagam grandes salários, agora valoriza muito mais outras habilidades que antigamente eram muito valorizadas, mas que talvez não fossem a principal. Hoje, a principal habilidade que você precisa na área de ciência de dados não é programação, não é saber escrever os códigos bem, mas sim tomar as melhores decisões. E nesse vídeo eu quero te mostrar usando um projeto prático que a gente construiu com os nossos alunos da nossa pós-graduação em dados e IA, como que você deveria aprender ciência de dados hoje para aplicar no mercado de trabalho, para poder se destacar lá dentro e para você poder conquistar os seus objetivos com os seus projetos de machine learning. Vamos lá. Esse projeto daqui ele é um projeto de credit scoring. Basicamente é um projeto de previsão de inadimplência. Então é um projeto de classificação, ou seja, uma categoria dentro dos projetos de ciência de dados em que você quer prever basicamente se cada cliente, no nosso caso daqui, está numa classe A ou numa classe B. Eu quero classificar ele entre um cliente que pode ser inadimplente e um cliente que pode não ser inadimplente. É um tipo de projeto clássico, muito comum da mercado de finanças como um todo, bancos, financeiras, qualquer empresa que faça algum tipo de financiamento a clientes, concessão de crédito e assim vai. E a gente escolheu esse projeto de propósito, porque hoje no mercado de ciência de dados, o que esse projeto obriga você a fazer, que ele obriga você a desenvolver, é muito mais do que uma inteligência artificial consegue entregar para você simplesmente em termos de código. Na primeira vez que eu estava construindo o gabarito desse projeto, eu usei uma IA, usei o Claude Code, e uma LLM online mesmo para poder me ajudar a construção do gabarito. E quando eu usei, foi muito bom, ao mesmo tempo muito perigoso. Por quê? Quando você usa uma IA para resolver um projeto completo para você de ciência de dados, a IA ela vai usar todo o aprendizado que ela tem e ela vai simplesmente construir o projeto que ela acha que cumpre melhor aquele objetivo. Então ela vai tender a fazer um projeto que ele seja o melhor tecnicamente. Mas não necessariamente em projetos de ciência de dados o melhor é o técnico. O melhor costuma ser as melhores decisões de negócios. Por exemplo, esse projeto daqui. Esse é um projeto de previsão de inadimplência. O melhor projeto técnico é um projeto que maximiza as métricas de avaliação que eu quero maximizar. Como, por exemplo, uma métrica clássica de projetos de classificação, que é o ROC. Essa métrica daqui, ela não necessariamente é a melhor métrica para esse projeto, porque esse projeto é um projeto que ele vai ser feito para uma empresa de concessão de crédito. No fim do dia, quando você concede crédito para alguém e um cliente se torna inadimplente seu, um cliente inadimplente ele pode custar para a empresa 10 vezes mais do que um cliente que paga em dia e que você deixa de conceder crédito. Repara, o que esse modelo está tentando prever aqui? Ele está tentando prever se um cliente vai ser inadimplente ou não. Se o modelo fala que o cliente vai ser inadimplente e ele erra nessa situação, eu não vou conceder crédito para esse cliente. Só que você não conceder crédito para um cliente que te paga em dia tem um custo, você não conseguiu lucrar em cima daquele cliente. Agora, se o modelo fala que aquele cliente não vai ser inadimplente, ou seja, ele vai pagar em dia para você, e você erra e aquele cliente se torna inadimplente, ele tem um custo muito maior. Porque imagina, você emprestou 10 mil reais para ele, ele não te pagou nada dos 10 mil reais, você perdeu 10 mil reais nesse cliente. Enquanto que o outro cliente, você emprestou 10 mil reais para ele, ele pagou de volta 11 mil reais para você. Ou seja, você lucrou 1.000 reais nesse cliente. Repara, um cliente bom custa 10 vezes menos do que um cliente ruim se você toma a decisão errada em cada uma dessas situações. E se você só maximiza a métrica mais clássica de projetos de classificação, que é a métrica que as inteligências artificiais, a princípio, vão tentar maximizar os modelos para cima dela, pode ser que você não encontre o melhor modelo. Às vezes o melhor modelo, a depender da proporção de custos entre um cliente bom pagador e um cliente que te dá um calote, pode ser um modelo que não tem as melhores métricas efetivamente, porque você tem que fazer depois uma otimização por custo, você tem que levar esse seu projeto para um próximo nível. Isso aqui é só um dos exemplos, mas eu quero mostrar outro para você. Esse daqui que você está vendo foi um outro projeto que a gente fez antes com os nossos alunos na pós também. E olha que interessante. A gente usou uma LLM, né? No caso aqui usei o Gemini, para fazer o trabalho pesado do código por trás dos panos. Só que olha o que ele fez. Ele rodou, criou uma tabela para mim de um resultado e disse para mim que o melhor modelo era o modelo de regressão polinomial, que tinha as melhores métricas, 0,86 versus 0,84 e 0,57. Eu achei isso estranho, porque eu já tinha rodado esse modelo no meu computador e a minha regressão polinomial não tinha ganho do meu modelo de Random Forest e não tinha ganho do meu modelo de regressão linear. Eu achei estranho, nossa, por que na LLM ele está ganhando? Aí eu falei, rode de novo os resultados. E aí ele foi e rodou de novo os resultados com os resultados reais e exatos obtidos da execução. Aí eu achei meio estranho, eu falei, como assim resultados reais e exatos? E vim perguntar para a IA, por que o resultado agora deu muito diferente do resultado anterior? E ele fala, a diferença aconteceu
Porque a primeira resposta que eu passei para você tinha estimativas simuladas, enquanto a segunda foi a execução real. Então, o que eu estou falando aqui nesse vídeo? Presta atenção, a primeira resposta, ele basicamente inventou os números de regressão polinomial e random forest para mim, que são dois modelos de previsão do mundo de ciência de dados, ao invés de me dar a resposta correta. Por que ele inventou? Porque ele bateu no tempo limite de execução de código que ele consegue rodar aqui dentro, e para não me deixar sem resposta, ele inventou um número e cuspiu esse número para mim. Esse é o perigo da IA dentro do mundo de ciência de dados. Quando você usa um Claude Code, um Claude, um GPT, um Gemini, qualquer ferramenta dessa, para criar os seus projetos de ciência de dados, ela vai assumir um monte de coisas. Ela vai partir do princípio e vai tomar decisões por você ao longo do projeto e de uma série de passos que não necessariamente é o correto, inclusive fazendo simulações. A partir até disso daqui, eu criei um conjunto de regras que sempre que eu vou começar um projeto de ciência de dados usando uma inteligência artificial para me ajudar no projeto de ciência de dados, eu sempre começo estabelecendo para ela as regras que ela tem que seguir, como, por exemplo, nunca simular valores, sempre fazer só o que eu estou pedindo e não pular etapas, e uma série de essencialmente 10 regras que eu sempre passo para qualquer LLM, seja ela um Claude Code, seja ela um Gemini, seja ela qualquer IA que você esteja usando para criar seus projetos de ciência de dados, para eu garantir que eu não vou cair nas armadilhas da IA que me ajuda a construir os projetos. Repara o seguinte, o mundo de ciência de dados mudou completamente porque hoje a habilidade mais valorizada para você construir projetos desse tipo não é a criação das linhas de código. A criação das linhas de código, a IA vai fazer pra gente e vai fazer de uma forma muito mais eficiente. Eu já falei isso daqui em vários vídeos. Você precisa entender o que está acontecendo por trás da linha de código para você poder analisar, para você poder ajustar, para você poder corrigir problemas. Mas repara, situações como essas daqui, em que eu quero criar um gráfico que vai me mostrar o ponto ótimo de otimização do meu modelo versus o ponto padrão que o meu modelo mediria, isso daqui dá muito trabalho de você fazer em termos de código. Olha a quantidade de linhas de código que você teria que construir manualmente. Então o mundo de ciência de dados agora, ele não é dominado, ele não vai ser dominado no mercado de trabalho pelos excelentes programadores. Ele é um mundo que ele dá muito mais oportunidade para as pessoas que têm entendimento de negócios. A principal habilidade que você sempre precisou ter dentro do mercado de ciência de dados foi entendimento de negócios. Só que antes isso era muito mascarado pelo conhecimento de programação. Porque se você não sabia escrever uma linha de código, se você não sabia criar um gráfico como esse daqui, com todas essas personalizações que você consegue fazer, que dá muito trabalho, e vamos combinar, é zero intuitiva a forma que, por exemplo, o Matplotlib, que é a ferramenta do Python que cria esse tipo de gráfico daqui, faz, você poderia sair atrás de alguém que conseguia criar códigos melhores do que você. Agora, não. Porque agora a IA vai fazer o trabalho árduo de criar o código para você. Só que você precisa orientar a IA para cuspir a resposta exatamente do jeito que você quer e não delegar as tomadas de decisão do seu projeto para dentro da IA. Porque, agora sim, o principal ponto que sempre teve em projetos de ciência de dados, as tomadas de decisões de negócios, quais modelos você vai usar, que tipo de solução você vai criar, para o que você vai otimizar, como que você vai tratar cada problema da sua base de dados, valores vazios, você vai querer preencher esses valores, você vai querer deletar esses valores, você vai querer criar uma coluna para avisar que tinha valores vazios ali dentro. Existem dezenas de formas de você tomar cada uma dessas decisões. Quando você delega isso completamente para a IA fazer para você, ela toma as decisões do que fazer com as suas bases de dados, do que fazer com os dados do seu negócio por você. E não é assim que você deveria fazer os projetos de ciência de dados. A IA, ela te deu o poder de você não perder o tempo na criação do código em si, você acelerar muito o seu processo de criação de código. De novo, é importante você entender o código que está por trás, não os códigos de criação de gráfico principalmente, mas principalmente os códigos de modelos, os códigos de edições que acontecem dentro da sua base de dados, para você saber o que está sendo feito ali e para você conseguir entender, opinar e questionar a inteligência artificial de por que ela fez um tratamento dessa forma e não de outra forma. E pedir para ela explorar diferentes alternativas de como melhorar esse seu projeto, de como fazer esse seu projeto. Mas o melhor projeto de ciência de dados não é o projeto que maximiza o resultado de uma métrica técnica, de um modelo que vai ter a maior precisão possível. Não é. O melhor projeto de ciência de dados é o projeto que resolve o problema da sua empresa de forma prática, que dá dinheiro para a sua empresa real e que toma as melhores decisões de negócios. E o que a IA permitiu a gente fazer foi eu gastar muito menos tempo na parte de criação de códigos e focar muito mais tempo na parte de tomada de decisão de negócios. Então, se você for hoje começar a aprender ciência de dados, minha dica, use a inteligência artificial para te ajudar o tempo inteiro a construir seus projetos, mas não delegue o projeto para ser feito pela inteligência artificial.
Eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal de como que eu faria um projeto de análise de dados seguindo passo a passo na inteligência artificial, justamente para evitar você cair em algumas dessas armadilhas. Esse vídeo é um projeto de análise de dados. Para projetos de ciência de dados como esse daqui, que é um projeto em que você vai criar modelos, e esses modelos vão ajudar a sua empresa a tomar decisões de forma automática, ou seja, os modelos vão tomar as decisões pela gente de qual é o cliente que tem que ser recusado o crédito e o cliente que tem que ser aprovado do crédito, você tem que garantir que todas as tomadas de decisão do negócio do seu projeto foram feitas por você ou que você está de acordo com essas tomadas de decisão. E a IA facilita muito para você explorar avenidas de cada tomada de decisão. Eu quero explorar, se eu tivesse tomado uma decisão diferente aqui, como que isso impactaria no resultado final do meu projeto? É muito rápido de você fazer isso com uma IA. Mas tem que garantir que a IA não vai simular valores para você, você tem que garantir que a IA não vai se perder no meio do caminho, que a IA não vai simplesmente tomar decisões que você não está nem percebendo que ela está tomando decisão e ela está colocando aquilo tudo dentro do seu código, um código que depois você vai colocar num aplicativo para entregar para o seu cliente e aquela decisão que você vai tomar em cima do seu cliente vai prejudicar o seu negócio. Então, qual é a dica que eu te dou? Na hora de aprender ciência de dados, foque naquilo que realmente importa. Foque em aprender como tomar decisões. Foque em aprender o que são os modelos que você vai usar, qual o objetivo do projeto que você está querendo fazer, quais são as melhores práticas, quais são, e questione absolutamente tudo. Você precisa aprender e entender muito bem como é feito um bom projeto de ciência de dados. E não aprender como escrever a melhor linha, do melhor parâmetro, do modelo, e qual é a palavra para eu conseguir colocar o meu gráfico na vertical e não na horizontal. Porque absolutamente todos esses ajustes de código a IA vai conseguir fazer para você e ela vai abrir uma avenida de tomada de decisões muito mais importante para você dentro dos projetos de ciência de dados. E eu sinceramente acho que isso foi um excelente, um absurdo ganho para toda a indústria, para todo o mercado de dados do Brasil e do mundo. Porque agora a gente pode realmente focar na criação das soluções. Enquanto que a parte técnica de como criar aquela solução, você consegue simplesmente orientar uma IA a fazer aquilo da forma correta, desde que você saiba como orientar a IA. Por isso que eu sugiro que você baixe as regras que eu particularmente estou usando nos meus projetos de ciência de dados. Eu vou deixar disponível aqui as regras que eu usei nesse projeto para você poder modelar se você quiser. E também recomendo que você assista o outro vídeo que eu deixei na descrição de análise de dados com Python, onde eu faço um projeto prático com você de análise de dados usando uma IA para orientando essa IA a cada passo para a gente tomar as decisões e a IA fazer o trabalho pesado. Que é assim que eu recomendo que você aprenda desde hoje ciência de dados para o mercado de trabalho. Espero que você tenha gostado do vídeo, um grande abraço e até a próxima.